Fala galera, beleza? Seguinte, semana passada na aula da tarde tivemos problemas, não consegui conectar. Eu não sei se alguns de vocês também tiveram o mesmo problema. Eu estava no meio da resolução de um exercício, então nessa aula aqui eu vou terminar de resolver esse exercício. Quem não sabe qual exercício que é, só vê o vídeo anterior, tá? Que foi a nossa aula ao vivo. E depois vou fazer uma retomada de movimento uniforme. Circular uniforme, desculpa. Tá bom? Mas, na verdade, mais uma resolução de exercícios. Porque como a aula hoje é gravada, vocês podem retomar na aula lá. Então eu só vou resolver os exercícios de movimento circular uniforme. E no outro videozinho de hoje, só também resolver exercícios sobre movimento uniforme, colisões. Tá bom? Então nós estávamos neste exercício aqui. Tá? Na alternativa B, em que ele queria a velocidade do corpo, não, desculpa, a distância entre A e B, tá? Eu tinha chego até este ponto, em que a força de atrito vezes deslocamento é igual à energia cinética. Já estou desconsiderando sinais ali, tá? Então eu vou partir deste ponto na resolução. Só que, para simplificar a nossa vida, eu vou apagar aqui a alternativa A que já foi feita. Tá? Esse valor de velocidade eu vou guardar, porque ele será importante aqui pra gente. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Bom, força de atrito vezes deslocamento é igual a energia cinética. Então, continuando aqui no ladinho. Como que eu calculo a força de atrito? A força de atrito, a gente calcula como μ vezes a normal, né? O deslocamento, eu quero. E a energia cinética é mv² sobre 2. Tá? Nesse caso, a energia cinética inicial, né, que está associada a essa velocidade aqui de 3 metros por segundo. Para situações em que o movimento é horizontal, a força-peso que puxa o objeto para baixo é igual à normal que empurra esse objeto para cima, que é a superfície segurando esse objeto, tá? Essa caixa, esse bloco aqui. Então, no lugar da força normal, eu posso colocar a força-peso. E a força-peso é massa vezes gravidade. O μ é o coeficiente de atrito. Deslocamento mv² sobre 2. Vou cortar as massas. E agora eu vou achar o deslocamento. Na verdade, eu vou jogar aqui para o lado de lá. Não, vou substituir já. Coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é 0,3. A gravidade é 10 e o deslocamento eu quero. A velocidade é 3 ao quadrado dividido por 2. Bom, desse lado aqui eu tenho 0,3 vezes 10, que é 3, né? Então eu vou cortar esse 3 daqui com um quadrado desse lado. Porque 3 vezes 3, eu tiro um dos 3 ali para tirar o quadrado, simplifico. Então este deslocamento é de 3 dividido por 2, que é de 1,5 metros. Essa então é a alternativa que faltava. Beleza? 1,5 metros. Ah, professor, ficou meio confuso aí. Volta no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo anterior. Assiste ele de novo e aí esse aqui vai fazer sentido. Vamos, eu espero. Tá? Então, para não usar um vídeo inteiro de 4 minutos só para isso, vamos para nossa resolução de exercícios sobre movimento circular uniforme. Tá? Os exercícios que eu peguei aqui são exercícios que não estão na apostila, então, quando eu for começar o exercício, se quiser tentar, pausa o exercício, tenta resolver, depois você vê a resolução que eu fiz. Tá? Aqui, movimento circular uniforme, precisamos lembrar só de algumas coisas. Primeiro, das velocidades, né? A gente tem a velocidade escalar e a velocidade angular. A velocidade escalar a gente apresenta pela letra V e a angular ômega. Existem algumas maneiras de calcular a velocidade escalar. Velocidade escalar 2πrf ou
2πr sobre t. Já a velocidade angular, 2πf, 2π sobre o período. Então, daqui para cá, ó, vamos fazer o contrário. Daqui para cá, o que muda é que tem um r a mais. Então, a velocidade escalar nada mais é que a velocidade angular vezes o raio. Beleza? F e T são frequência e período. E aí a gente tem uma associação que pode acontecer por eixo ou por corrente. No caso da associação por eixo de corpos girando, eixo, corrente ou correia. Na associação por eixo eu tenho algo mais ou menos assim. Temos aqui um disco. E aqui nós temos um outro disco aqui atrás. Aqui. Tá meio feinho aqui o disco, mas a ideia é essa. Deixa eu pintar aqui. Pronto. O que acontece então por eixo? Por eixo, quando esse eixo gira, os dois discos estão presos. Eu tenho um ponto aqui na extremidade do disco A e o ponto na extremidade do disco B. Quando esse eixo está girando com uma velocidade angular, o ponto A dá uma volta, o ponto B dá uma volta. Então, para esta situação, a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Porque se um está lá dando 360, o outro também dá 360. Ou 2π e 2π. E com essa propriedade das velocidades angulares, você compara com as equações aqui desse lado esquerdo e segue o que o exercício está pedindo. Por corrente ou por correia, já fica algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho dois discos. Temos aqui uma corrente, né, ligando eles, por isso que esse nome, corrente ou correia. E quando um disco está girando, eu tenho dois pontos aqui também, o ponto A e o ponto B. Né? Quando o sistema está rotacionando, a correia tem uma velocidade. E essa velocidade, ela é transmitida por toda a corrente, por toda a correia. Com sentidos diferentes, né? Porque a parte de cima vai para um lado, a parte de baixo vai para o outro, mas a velocidade é a mesma. Então, para esta situação, nós temos a velocidade escalar de A igual à velocidade escalar de B. Porque a correia está transmitindo esta velocidade. Também é o mesmo caso de carros ou objetos com rodas de tamanhos diferentes. Um trator, um tanque de guerra que tem lá aquela lagarta por volta, mas dentro tem várias rodas, né? É esse esquema. A velocidade escalar é a mesma. Tá? Então, uma visãozinha bem rapidinha aqui, só para a gente começar nossa listinha. Primeiro exercício. Uma partícula descreve um movimento circular, percorrendo 3 voltas a cada 2 segundos. Tá? Então ele tem 3 voltas a cada 2 segundos. O que eu posso achar dessa informação? Eu posso achar o período. Tá? O período. E o que é o período? O período é o tempo de uma volta. Tá? Então são 3 voltas a cada 2 segundos. Quanto é o tempo de uma volta? Esse vai ser o meu período. Então você vai calcular aqui, que vai dar 3t igual a 2. Então 2/3 de segundo, tá? 0,66666. Se você quiser calcular a frequência, para calcular a velocidade angular que ele vai pedir ali, a frequência é só você lembrar que é o inverso do período. Então 1 é igual a frequência vezes o período. A frequência é 3/2 Hz. E ele quer a velocidade angular. Velocidade angular eu posso calcular de duas maneiras.
ou a partir da frequência ou a partir do período. Eu vou usar a frequência, que é uma multiplicação, né? Então é 2πf, sem o raio. O raio na velocidade escalar. Então 2π vezes a frequência, que é 3 meios. Dou aquela simplificada. Então a velocidade angular é de 3π radianos por segundo. Tá? Que é B de bola. 3π radiano por segundo seria uma volta e meia, né? Que é a relação da frequência, né? 1,5. Uma volta e meia por segundo. Dá aquela hidratadinha. Questão da FMJ de 2007. Uma lâmina de serra descreve um movimento circular executando 1.800 voltas por minuto. Tá? Isso é a frequência, só que a frequência em RPM. 1.800 RPM, rotações por minuto. A velocidade angular em radiando. Aqui ele já falou o valor do π, então a gente vai ter que transformar. Só que eu não vou usar a medida em RPM, eu tenho que usar em Hertz. Então eu vou dividir por 60, porque aqui eu estou por minuto. Né? Se eu vou para segundos, eu vou dividir por 60. Professor, por que não é multiplicar? 1 minuto e 60 segundos. Não é, porque se alguma coisa acontece uma vez por segundo, ela acontece 60 vezes por minuto. Então é o inverso, né? 1.800 dividido por 60 dá 30 Hz. Simplifica ali. É, isso mesmo. E eu quero a velocidade angular. Então, velocidade angular, 2πf. Duas vezes. Ele fala para chamar o π de 3,14. Então, vamos lá. E a frequência é 30. Vou dar aquela coladinha na calculadora, né? Porque ninguém merece multiplicar π. 2 vezes 3,14 vezes 30. 188,4. Então, aqui 188,4 radianos por segundo. Que é a alternativa B de bola. Bem tranquilo, né? Os conteúdos de movimento circular normalmente não são complicados, não. Questão da Unimontes. Na figura estão representadas duas polias, A e B, com os raios de RB maior que de RA, acopladas por um eixo. O que acontece no eixo, tá? Quando elas estão girando, a velocidade angular de uma é igual à velocidade angular da outra, ou seja, elas dão a mesma quantidade de voltas. Aí ele fala assim, é correto afirmar que as velocidades angulares dos pontos periféricos da polia A são iguais às dos pontos periféricos da polia B? Puxa, é a primeira alternativa. Tá. A primeira já está correta. Vamos ver as outras aqui. As velocidades angulares do ponto da polia A são maiores? Não. As velocidades lineares dos pontos periféricos da polia A são iguais da polia B? Para achar a velocidade linear, você tem que lembrar do seguinte. Velocidade é ômega R, tá? Então, ômega é V sobre R. Se eu pegar essas equações e misturar aqui, eu fico com VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Então, onde eu tenho maior velocidade é onde eu tenho maior raio, no caso, na esfera B. Porque como esse raio é um pouquinho maior, para dar uma volta, ele tem que dar uma distância maior do que um raio menor, tá? Então, já era a alternativa A, mas tá aí. Questão do EPG. Bom, isso aqui então é uma questão da UEPG. Vocês vão ver que está escrito ali com a letra diferente, que eu tive que mexer aqui na questão, tá? Estava com problema na imagem. Espero que dê para ver as letras. A polia A é ligada a uma polia B através de uma correia e esta é acoplada a uma polia C, conforme mostra a figura abaixo.
sobre este evento, assinale o que for correto. 1. A velocidade angular de B é menor que a velocidade angular de A. Então, beleza, vamos lá. A e B estão ligadas por corrente. Então, as velocidades escalares são iguais. A corrente transmite a velocidade escalar. Só que velocidade é ômega R. Então, eu fico com VA. Opa, desculpa. Ômega A, RA é igual a ômega B, RB. Se eu tenho raios maiores, eu tenho velocidades angulares menores. Então, a primeira é verdadeira. Tá, professor, precisava fazer conta? Era só olhar, né? Pô, tá girando aqui. O disquinho menor vai ter que girar mais vezes para compensar o disco maior girando. Tá bom. Dá certo também. Provavelmente eu resolveria assim se eu estivesse fazendo uma prova. Só olhando, não precisaria da continha ali. 2. A relação entre as velocidades angulares e lineares ocorre através do raio de cada polia? Bom, 2. Velocidade é ômega R, não é? Então eu tenho uma relação entre velocidade escalar e angular. Eu circulei na ordem invertida, mas escalar aqui e angular aqui. E o raio está aqui, então verdadeiro. A relação entre as duas velocidades tem um raio envolvido. 4. A velocidade linear num ponto localizado na periferia de A é igual a um ponto localizado na periferia de B? Sim. Tá, é o que a gente usou na questão, deixa eu mudar de cor aqui, na questão 1, para resolver. Então, a velocidade linear no ponto de B, periférico de B, é igual no periférico de A, porque a corrente está transmitindo esta velocidade. Velocidade escalar, tá bom? A angular a gente sabe que é diferente, está aqui. As velocidades angulares das polias A e C são iguais? Ó, o que acontece? A gira mais que B. Só que B e C estão ligadas por eixo. Deixa eu ver se a gente está cortando aqui. Como B e C estão ligadas por eixo, elas têm as mesmas velocidades angulares. Oh, meu Deus. Então, se A está girando mais que B, mais vezes, também está girando mais que C, porque C gira a mesma quantidade de vezes que B, pois está ligada por eixo. Então, a oitava a afirmativa é falsa. E 16, a velocidade linear de A é igual à velocidade velocidade angular de C. Não sei. Não dá para afirmar isso, porque eu não tenho nem os raios aqui. A velocidade, o V de A é igual ao ômega de C? Não dá para afirmar isso. Não tem nem sentido, tá? Porque você não tem informação nenhuma de tamanho de raio, de nada. Se ele passasse o raio, essas coisas, daria para tentar calcular ali e ver se em módulo é igual. Então, falsa. Certo? Então fica uma revisãozinha de alguns exercícios, não muitos, mas de movimento circular uniforme. Beleza? Então, próximo videozinho e último já de hoje, essa quinta vamos um pouco mais leves, né? Mais leve, em relação a colisões, tá? Bons estudos aí, gente, e até daqui a pouco, ou até a próxima.